Olá, pessoal. Vamos para mais um módulo da nossa disciplina de orientação e prática de projetos na infância. Nós vamos estudar o último módulo da unidade 2 e esse módulo ele vem com o título Interação e Aprendizagem. E quando a gente fala em interação, nós já imaginamos mais de um, né? Porque não tem como ocorrer interação com apenas um. Então, a interação, ela ocorre mutuamente, né? E para eu interagir, eu preciso de um par. Então, quando eu falo de interação e aprendizagem, estou levando vocês a refletirem que, para haver aprendizagem, é necessário que haja, então, interação. Mas dentro da interação, nós vamos estudar algumas coisas bem curiosas que nós precisamos, enquanto professores, pararmos para refletir e para entender. A primeira coisa é que a aprendizagem, ela é um processo individual. Por que eu falo que ela é um processo individual? Ela é um processo individual porque cada um tem um jeito de aprender. Cada um tem um jeito de interpretar situações, de interpretar problemas para que eu chegue a uma solução. E dentro disso, de interpretar situações e informações, cada um adquire uma forma que é uma forma mais fácil e mais eficaz de aprendizagem. E nós falamos também que ela é social. Ela é social porque ela vai depender das experiências no ambiente que nós convivemos, né? Então, nós já falamos isso em sala de aula também. Você percebe que é uma coisa muito interligada com a outra. Para que haja essa aprendizagem, eu preciso entender que ela é individual e que ela é social. Nós vamos desenvolvendo primeiro na família, depois na sociedade, na minha comunidade, depois na sociedade, e nós vamos descobrindo essas interações sociais no meio em que nós convivemos. Bom, a criança, nessa interação, nesse processo de aprendizagem, ela é sempre ativa. Por que ela é sempre ativa? Para que haja aprendizagem, é necessário que essa criança tenha momentos de experimentação e de exploração. Lembra quando a gente falou no módulo passado dos cantinhos de interesse? Então ali a criança, quando ela está manuseando, achando um outro objetivo para determinado material, pensando para que serve aquilo, levantando hipóteses, ela está tanto explorando quanto experimentando. Quando a gente falou de massinha, de geleca, de sensações, experimentação também. Essa criança está realmente tendo essas duas coisas, que é exploração e experimentação. Por isso ativa, porque ela não pode aprender de forma passiva se ela não explorar. E aí o professor, como que o professor entra nesse caso de interação? O professor vai entrar nos seus planejamentos, planejando situações em que possa ocorrer a interação, situações em que possa ocorrer a exploração. Então, no nosso planejamento, enquanto professor, nós temos que oportunizar as crianças esses momentos de exploração. E isso vai tudo no nosso planejamento, né? Então, nós, quando planejamos uma aula, nós podemos intensificar essa interação dessas crianças, né? E quando eu intensifico essa interação, é que acontece trocas ricas demais. Por quê? Porque quando eu deixo a criança explorar e experimentar, eu deixo também que ela traga uma bagagem de casa, que quando ela está interagindo com outra criança, essa troca ocorra, uma cultura com outra cultura, um aprendizado que você trouxe da sua casa com outro que é colocado na sala de aula, que a criança
também traz da casa dela um outro modo de ver. É na interação que nós vamos adquirir essas experiências sociais. Nessas trocas, né, a criança vai inclusive aprender a respeitar o modo do outro enxergar. Porque cada criança, se nós colocarmos uma experiência de pôr um objeto para que você veja, cada um vai olhar esse objeto de um ângulo diferente. Então, a visão que esse tem daqui não é a mesma que eu tenho de cá. Entendeu? O que é respeitar o modo do outro enxergar? Vocês estão vendo isso. Eu estou vendo o lado de cá que vocês não estão conseguindo enxergar. Então, nós vamos aprender a respeitar o modo de o outro enxergar a situação. Especialmente nos jogos e brincadeiras, né? Quando as crianças são colocadas na hora do jogo e brincadeira, por exemplo, eu posso colocar as crianças livres, né, para brincadeira livre, ou eu posso comandar essa atividade de jogos e brincadeiras, né? E quando eu estou comandando essa situação, eu estou colocando regras, falando o que tem que fazer, se pode pular, se pode pegar com a mão, se pode usar a mão e os pés, tudo isso nós estamos definindo ali. Mas a partir do momento que eu deixo essa brincadeira livre, as crianças vão montar as regras. E para as crianças montarem as regras, eles precisam trabalhar toda uma negociação entre elas. E isso que é interação. Então, nem sempre a brincadeira sou eu que coloco as regras como professor. Às vezes eu preciso deixar as crianças se resolverem e chegarem a uma solução que dê para todo mundo se divertir e brincar. Entenderam? Então, o ambiente da educação infantil, ele tem que ter duas coisas, e nós já falamos muito sobre isso também. Ele tem que ser acolhedor e convidativo. Gente, imagina que uma sala de educação infantil não seja convidativa. Que a criança chegue ali e não sinta vontade de explorar tudo que está ali. É muito chato, não é? Então a sala precisa ser convidativa, né? Convidativa para quê? Convidativa para exploração. A criança tem que olhar e falar, nossa, eu tenho vontade de pegar. E tem que pegar, tá? Porque tem professor que, não mexe, não. Você observa que quando a gente prepara aqueles cantinhos de interesse, nós estamos deixando que cada criança escolha a sua melhor habilidade, onde ela se adequa mais. Então, a sala precisa ser convidativa a esse momento de exploração. E dentro desse ambiente, né, de exploração, o que precisa ter, pessoal? Nesse ambiente de exploração precisa ter recursos. E esses recursos, às vezes a escola não tem condições de bancar todos os recursos necessários. Mas eu já falei para vocês que nós, enquanto pedagogos, somos muito criativos. Como que a gente vai fazer para adquirir recursos? Por que nós não fazemos o dia do brinquedo, em que as pessoas possam doar um brinquedo da sua casa, ou eu posso criar situações em que eu use sucata para criar brinquedos. Eu, inclusive, posso fazer um projeto com as crianças de transformar, de significar o lixo. Que lixo, às vezes, pode virar brinquedo, a sucata pode virar brinquedo. A caixinha do suco que eles usam, nós podemos fazer um robô, nós podemos fazer um carrinho, nós podemos colorir para fazer blocos para que eles criem. Então, nós precisamos usar a nossa criatividade para que essa sala de educação infantil tenha muitos recursos, tá certo? E algumas coisas eu vou realmente precisar pedir à escola, ou algumas coisas é um investimento quando nós, professores, compramos. Se você compra uma coisa que tem uma durabilidade boa, que você vai usar vários anos, é um investimento, gente. Não é perda, não é prejuízo, não.
tá certo? Mas essa sala de educação infantil, ela realmente precisa de ter recursos, né? E ela é uma sala com muitos recursos, também terão ali conflitos. E esses conflitos, gente, que acontecem em sala de aula com as crianças, é porque cada uma quer impor o seu ritmo, o seu jeito, e o outro não aceita, mas tem que ser um conflito harmonioso, né? Olha a redundância, né? Um conflito harmonioso. Como que é isso? É um conflito em que elas sejam capazes de resolver entre elas para não chegar ao limite da violência. O que nós jamais podemos aceitar na nossa sala de aula são episódios de violência. E olha, eu vou falar para vocês que eu vou falar porque eu espero que isso nunca ocorra com vocês. Alguns professores são causadores de violência, certo? Por exemplo, se a criança cospe, você vai lá e pega o outro e fala, cospe nele também, para ele ver o tanto que é bom. É inadmissível que isso ocorra. Por quê? Porque nós precisamos ensiná-las a resolver os conflitos de forma harmoniosa. E resolver os conflitos de forma harmoniosa é não precisar de revidar ou de chegar aos fins de violência, certo? Nós não, inclusive, não podemos ser violentos com essas crianças no modo de falar, no modo de agir, no puxão que às vezes se dá, porque nós sabemos que isso ocorre, mas nós temos que cuidar para que isso não ocorra com a frequência com que realmente pode ocorrer. O que eu ensino com as divergências para essas crianças, né? Elas não são de todas negativas. A divergência, elas são desejáveis porque através das divergências as crianças aprendem a colocar suas ideias, colocar suas argumentações, justificar as suas vontades. Eu quero porque ontem eu não brinquei com o brinquedo, ela pegou também ontem, então eu preciso ouvir as justificativas, as argumentações, porque são nos conflitos que essas crianças vão aprender a resolverem as situações da vida futura que virá. Vocês veem que pessoas que até hoje não sabem conversar, tudo é no grito, tudo é na grosseria para conseguir o que ela quer. E não precisa ser desse jeito, gente. Nós precisamos negociar as situações para que a oportunidade seja igual para todos. Então, a divergência ela é positiva a partir do momento que você, enquanto professor, saiba lidar e levar essas crianças a uma negociação positiva, certo? O objetivo do conflito, né? O objetivo não é eliminar esse conflito. O objetivo que nós temos de mediadores é ajudar as crianças a resolver esses conflitos, né? As crianças ainda não têm capacidade de... por exemplo, você enquanto professor fala, o que aconteceu? A criança não tem capacidade ainda de usar a sequência lógica de início, meio e fim da história. Ela vai falar uma história badernada, ela vai falar o ponto de vista dela, o outro vai falar não foi, não é. Então nós podemos criar mais conflitos, nós precisamos ter um olhar atento, uma escuta sensível, né? Dentro dessa escuta sensível que eu exerço a minha afetividade com essa criança para ela entender que eu estou vendo a situação e que nós podemos chegar a uma solução de forma harmoniosa. Lembra quando eu dei o exemplo da criança que pintou a margarida de outra cor que não era amarela e o professor rasgou na cara dela? E eu falei, essa situação está demonstrando para a criança que quando alguma coisa desagradar ela, ela tem que agir como? Com raiva, ela tem que rasgar, ela tem que eliminar. Lembre-se que você é o maior exemplo do seu aluninho de educação infantil. Então, a forma como você tem a capacidade de resolver um conflito é o que você está passando para essa criança que ela precisa ter. Calma, ouvir o outro,
ter uma argumentação, ouvir a argumentação do colega e chegarem a uma decisão harmoniosa, certo? O adulto, gente, que resolve conflito com crianças, né? O adulto que põe o limite, porque toda criança quer limite. É coisa triste, gente, são crianças que não têm limite, porque elas são meio largadas e não têm muito como proceder, de onde partir. Então, ele precisa de limites. E esse limite em sala de aula, nós, enquanto profissionais, é que damos. E quando nós resolvemos o conflito dando limites, falando que, por exemplo, se você falar, quem pegou primeiro? Ah, foi ela, então deixa com ela. Mas e se essa coleguinha todo dia pega primeiro o brinquedo e o outro não teve a oportunidade de explorar o brinquedo? Nós estamos sendo injustos com o outro. Então, nós precisamos ter a escuta sensível. Ah, então você pega todos os dias o brinquedo. Hoje você pode ceder para ela, porque ela nunca pegou esse brinquedo. Ela quer conhecer, ela quer pegar, ela quer manusear. Então, nós temos que ter esse olhar para o nosso aluno, para que nós possamos resolver, colocar essas regras de forma respeitosa, com afeto, porque nós estamos servindo para essas crianças como um modelo e como um exemplo de como nós resolvemos esses conflitos. Então, a interação, gente, ela é muito necessária. As crianças aprendem ricamente quando elas interagem. Elas se desenvolvem muito mais. Nós não podemos ser professores que queiram que os alunos fiquem com a cabecinha na carteira. Nós não podemos ser professores que só entregam papel e deixam a criança na carteira dela para não se envolver com ninguém, para não ter bagunça na sala. Nós não podemos ser professores que não permitam que essas crianças aprendam através da interação. Saiba que vai haver uma desorganização na sala, mas o aprendizado vai ser muito maior, porque elas precisam desse momento de convívio e de interação para que elas possam desenvolverem e aprenderem de forma mais eficaz, tá certo, pessoal? Fica aí a nossa aula de hoje e eu na torcida para que vocês estejam entendendo muito bem. E qualquer dúvida, podem me procurar. Nós podemos falar sobre essas aulas, voltar nesses assuntos. E eu espero que vocês sejam realmente uns verdadeiros profissionais da educação, tá certo? Que vocês levem com vocês teoria e prática muito alinhado, muito correto, para que nós possamos desenvolver no nosso município uma educação de qualidade. Fica aí e eu espero que vocês tenham entendido e fiquem com Deus. Eu espero que brevemente a gente se encontre e vamos nos empenhar. Eu de cá, vocês daí, estudando, colocando suas atividades em dia, porque vai passar, tá certo? Que Deus nos abençoe a todos e que vocês tenham uma excelente aula e bons estudos para vocês. Até mais!